Oi, gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena quinta-feira, último dia do mês de novembro, dia 30 de novembro, às 8h30 da noite, para bater papo literário. Olha, para divulgar autores, fazer sorteio, dar boa risada, tudo aquilo que a gente gosta, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Do livro Não Me Livro, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem, a live que a gente vai fazer agora é uma live diferente. Ela não é nem com autores nacionais e nem com profissionais voltados aí para a área da saúde mental. Na verdade, a gente vai bater um papo com um agente literário e CEO de uma das instituições aí, né, que promovem autores, publicam, enfim. A gente vai poder entender um pouquinho mais o que é a Casa Projetos Literários, liderada aí pelo Lívio Meirelles. Ele que super topou bater um papo com a gente sobre o que é ser um agente literário, como ele conduz dentro do mercado autores, né, guiando, profissionalizando, enfim, toda essa atmosfera voltada para o mercado literário. Ele, com essa bagagem profissional, um olhar experiente, vai estar tirando dúvidas, respondendo questões, enfim, falando também um pouco mais sobre esse projeto, né, que é a Casa Projetos Literários. Já deixo aí para que vocês possam seguir ou entrar lá no site para conhecer. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. A gente vai bater um papo aí já já com o Lívio. Ele deve estar entrando para que a gente possa falar sobre toda essa atmosfera. Então, o Lívio tem uma experiência, um olhar aí, né, diferenciado, vai bater esse papo com a gente. Enquanto ele não entra, vou lendo aqui um pouquinho para vocês desse currículo, né, vasto que o Lívio tem e que vai nos agregar no dia de hoje. Ele tá mandando mensagem aqui, ó. Ele tá perdido. O Lívio, gente, é formado em jornalismo, ele é pós-graduado em marketing e MBA também em marketing, tá? Ele é editor em literatura infantil pela Casa Educação, marketing editorial, produção editorial, enfim, direitos autorais e administração de contratos. Olha que maravilha! E ele falou que já tá no IG. Mandar mensagem aqui pra ele que ele deve estar perdido. Vamos mandar aí o link pra ele. Cadê? Ah, entrou. A Casa Projetos. O convite.
Olivia, que eu não consigo aceitar a sua solicitação. Eu mandei aí para você. Lívio, sai da live e entra de novo, por favor. Lívio, eu tô mandando o convite para você e você está mandando para mim. Aqui eu não consigo te aceitar. Agora foi. Agora foi. Tem alguém aí? Agora tem. Agora apareceu. Tudo bem, Lívio? Bem-vindo. Agora tem. Monique, é um prazer estar com você. Eu é que Obrigado pelo agradeço. convite. É um prazer estar aqui para a gente conversar. Parabéns pelo projeto, esse projeto maravilhoso, esse podcast, assim, que é uma aula, né? A gente sempre tem aulas aí com você e eu fico muito feliz e estou muito grato por poder gente, participar. como é que começa uma live assim, cheia de elogios, gente? Que fofo. Eu é que agradeço pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de agregar tanto quando se fala de mercado editorial, publicação de livro, instrução a escritores, que a gente sabe que é um mercado que está sempre em ascensão e abrindo diversos leques. E ter profissionais para orientar, seja escritores, seja produção de livro, alguém com um olhar profissional, né? Numa rede que está todo mundo assim, escrevo, publico e não sei mais o que faço da vida. Então é sempre muito importante. Muitíssimo obrigada, querido. Você é de qual lugar do Brasil? Eu estou falando de Campinas, interior de São Paulo. Já veio para o Rio? Já vim, já participei de bienais, gosto muito do Rio, gosto muito, tenho muito carinho pelo público carioca, pelo leitor carioca, tenho bons amigos meus também aí, trabalham aí no Rio, é uma turma boa também. O carioca, ele é um bom leitor, um bom consumidor de livros, né? A gente tem boas e grandes editoras aí também, não só em São Paulo. Então, o Rio realmente é uma grande ilha cultural, se tornando agora capital, agora em 2024, né? A capital mundial da leitura. Isso é um grande ganho para o Brasil, né? Algumas cidades se colocaram, mas a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida, e isso é um grande prêmio, né, para o Rio de Janeiro e para todo o Brasil. Acho que a gente vai ter em 2024 barra 2025 um ano, um biênio muito movimentado em termos de eventos literários, de coisas acontecendo aí, mesmo a Bienal acontecendo em São Paulo, mas a gente vai ter um ano inteiro de atividades aí que vão ser colocadas pelo Estado, pelo município, pela própria ONU, pela Unicef, que apoiam também essa titularidade, né, para as cidades. Então, deve vir muita coisa boa por aí. Eu estou bem esperançoso que o ano que vem nós teremos vocês aí, vão ter um ano bem animado. Maravilha! A gente, inclusive, já percebeu, né, que esse ano a Bienal aqui deu uma movimentada.
lotada. Foi um bom a Bienal aqui no Rio de Janeiro, que a gente não entendeu nada. 600 mil leitores enlouquecidos, editoras de médio, pequeno e grande porte, escritores independentes que trabalharam 2 anos aficionados nas redes sociais para quando ele... Cara, eu vi isso de perto, eu fico arrepiada de falar, porque eu vi de perto os escritores independentes que eu acompanhei, muitos deles que eu divulguei, ajudei a divulgar também, estando na Bienal, com rodas de leitores. Esse papel importante da rede social, deles estarem ativamente fazendo live, divulgando, captando leitores. Chegou na Bienal, a quantidade de leitores para escritores independentes não estava no gibi. Foi enlouquecedor. Gisele Fortes. Isso foi muito importante. Cara, tem tanto nome bom. Tem muita gente na Bienal que foi na Bienal. A minha autora, uma das minhas agenciadas, a Cris Casagrande, ela participou, né? Ela é uma autora que podemos dizer que sim, ela é independente e ela participou, esteve no stand, né, fez o lançamento dos 2 livros dela físico e foi sensacional. Foi a primeira Bienal dela e ela foi e inclusive foi sozinha, né? Ela é de Santa Catarina, mas foi sozinha, tomou avião, enfim. E ela falou que foi uma experiência única. Ela jamais vai esquecer, né, assim, o encontro com os leitores, a conversa, a troca com outros escritores, enfim. As bienais realmente são eventos importantes, inclusive a própria... não só, eu acho que vocês têm a FLUP, eu acho que também é um maravilhoso evento, a Flip, né, que terminou agora, semana passada, né? Então, assim, né? Então, assim, a gente realmente, assim, o Brasil tem a sua demanda, é fato. Ontem saiu uma matéria no Jornal da Globo baseada no PISA 2018, falando sobre educação, né, brasileira, que assusta um pouco a gente, porque talvez a gente precise entender se a gente vive numa bolha e se a gente precisa sair dessa bolha, porque nos dados do PISA foi colocado que apenas 16,8% de jovens entre 14 e 16 anos, esse foi o recorte, leram mais de 100 páginas em 2018. E 46% leram, vamos nos chocar agora um pouco, apenas uma página. Então, isso foi um pouco surpreendente para mim. Eu, inclusive, vou buscar os dados do PISA, que eu vou dar uma estudada nisso. Ontem saiu essa informação, eu não tenho ainda dados mais concretos, eu gosto muito de estudar os números, porque os números são frios, né? Então, eles realmente abrem a realidade como ela é, né? Às vezes a gente fica numa bolha nossa, né? Maravilhoso, está todo mundo lendo, está todo mundo comprando livro, mas ao mesmo tempo pode ser que a gente tenha uma demanda reprimida imensa e a gente não está olhando para essa demanda. Porque se um jovem de 14 a 16 anos, que é um público ávido por leitura, vamos colocar assim, né? Dentro do que é o Bookstan, dentro do que é o Book Instagram, dentro do que é o movimento das redes sociais e dos eventos literários, eles estão lá dentro, né? Você vê muito mais esse recorte de público do que um recorte de público acima dos 25, né? A gente até vê esse tipo de recorte um pouco mais para Flip, né? Que tem uma literatura um pouco mais adulta, vamos colocar assim, né? Então, a gente mais
numa Bienal a gente ter 600 mil pessoas e de repente a gente ter um PISA, que é uma pesquisa internacional, com renome, que é feita em vários países do mundo. Trazer esses dados deixa a gente meio... O que é a realidade disso? Né? Para onde a gente tem que colocar as forças? Né? Isso é extremamente importante. Né? Então, me assusta um pouco, mas também a gente tem várias informações aí de que há realmente um número maior de pessoas que estão lendo, um número de jovens no Fundamental 1 ampliou, está acontecendo uma valorização grande, tanto dos escritores quanto o movimento de leitura pelo Observatório do Livro e da Leitura, para os 50 mais, os 60 mais, criando clubes de leitura para essas pessoas que normalmente estavam fora, né, do recorte de leitura e isso está sendo estimulado, enfim. Então, tem vários movimentos aí que estão acontecendo que fazem a gente buscar também dizer o seguinte: olha, a gente precisa entender se esse recorte não era lá em 2018, porque nós já avançamos praticamente 5 anos, né? Estamos em 2023, fechando praticamente o ano, a gente precisa entender o que foi isso lá em 2018 e se isso ampliou ou não. Uma coisa que eu fiquei bastante feliz é que hoje foi novamente aberta a frente parlamentar no Senado do livro e da leitura. Essa frente parlamentar, ela foi extinta no governo anterior e ela foi reaberta, conseguiu novamente as assinaturas, ela foi reaberta e ela vai trabalhar junto ao Ministério da Cultura e, lógico, junto aos parlamentares, seja tanto na Câmara quanto no Senado, para que exista realmente uma tramitação de leis que façam com que a gente tenha um impulsionador de leitura, né? Porque isso é extremamente importante. Né? O MINC está fazendo a parte dele, mas Senado e Câmara precisam fazer trabalhos interessantes linkando com os governos municipal e estadual para que haja processos realmente, vamos colocar, fortes de leitura. Não um projeto aqui, uma festa literária ali, mas um projeto robusto que traga literatura o tempo inteiro, né? Para dentro das escolas, para fora das escolas também. Enfim, a gente tem que trabalhar muito ainda, né, Monique? Cada um fazendo a sua parte, você fazendo a sua parte aí nessa plataforma, eu fazendo a minha parte junto com os meus autores e trazendo um olhar profissional a respeito do que é ser um autor de verdade, um escritor, qual é o caminho de profissionalização que isso deve ter, porque não é uma brincadeira, né? A gente ouve muito assim, eu sou advogado e também escritor. Eu sou psicólogo e também escritor. E a gente tem que entender que o ser escritor, ele não é estar, ele é ser de verdade, ele tem que ser de verdade, para que, inclusive, essa verdade seja transportada para o papel, vamos colocar assim, eu estou dizendo o papel, mas pode ser o arquivo, o que for, seja transportada para o livro, porque você é leitora, assim como eu sou, e a gente sabe muito bem quando quando o autor escreveu um livro de verdade, com verdade de querer contar aquela história, ou aquilo ali é simplesmente um ato passivo mesmo, Sim. ou para ganhar dinheiro, ou enfim. E, além de tudo, você é escritora, você sabe também, você também é escritora, esqueci de falar isso. Então, você também é escritora, então você sabe como é que é esse burilar de palavras e como isso deve ser levado a sério, principalmente pela questão de
de transmitir uma verdade através daquela obra, porque é um legado que vai ficar. Eu vou embora, você vai embora e os livros vão ficar aí. Seja digital, seja físico, eles vão estar lá. Você escreveu e colocou no ar, tem um legado ali que você vai deixar, amigo. Então, tem que fazer direito, né? É muita responsabilidade você ser escritor, você ser um escritor ou escritora. Existe uma bagagem de muita responsabilidade, porque você está mexendo com vidas. Aí pode não parecer, mas quando o teu livro chega na mão de uma leitora que você não conhece, aquela mensagem que você colocou na tua obra vai ser interpretada por aquela pessoa e pode mudar a vida daquela pessoa, a mentalidade daquela pessoa. É uma responsabilidade que não tem ideia. Eu vejo no mercado hoje todo mundo brincar de escrever e publicar. Metade das pessoas que eu vejo são, porque é fácil, não são escritores. Um dia eu acordei e quis escrever um livro, escrevi, publiquei, sou escritor. Não é assim. Tu pega a obra para ler, não tem uma fonte de pesquisa. Da onde que você tirou isso aqui? Ser escritor é muito mais do que escrever. Assim, é muito mais do que publicar, né? O publicar é o fácil, inclusive. É o mais fácil. Né? Hoje você faz isso, não há muito problema, não é impeditivo, não há grandes impedimentos para você fazer isso. Mas, o além disso, que é, como você bem colocou, você foi cirúrgica nisso, impactar vidas, ter um livro que dê retorno para o leitor no sentido de acréscimo de informação, no sentido de melhora de visão, de horizontes de vida, melhora de avaliação interna dele para com ele, dele para com o mundo, o lugar dele no mundo. Isso os livros fazem desde que são livros, né? Desde que existem, né? Então essa responsabilidade realmente é grande e é por isso que eu bato tanto nessa tecla do profissionalismo, né? O trabalho que o agente literário tem muitas das vezes lapidar um diamante bruto. Tem grandes autores que só se tornaram grandes porque passaram pela mão de um agente literário. Não tenho nenhum melindre de falar isso. Havia um talento, sim, mas esse talento precisava ser lapidado. E essa lapidação ou passa ainda por um bom editor, ou melhor ainda, um agente literário. Porque o editor ele está ali trabalhando na obra em si, no livro. O agente literário, pelo menos esse é o meu propósito como agente, eu trabalho com a profissão, com a estrada que aquele escritor, aquela escritora vai tomar para chegar até um ponto em que seja dito assim: eu sou escritor, eu sou escritora. E eu posso dizer isso porque eu tenho reconhecimento do meu leitor, da minha leitora. Olha, não é prêmio literário, não é lista dos mais vendidos, é o impacto que a obra tem na vida dos seus leitores, das suas leitoras, e como isso reverbera em você. Porque você pode ganhar vários prêmios literários e a sua obra ser oca, fria. Eu já vi, eu sou testemunha disso, de você pegar um livro de um autor que é um
o que ganha um book prize, enfim. E o livro ser frio, você não ter conexão com aquela narrativa, você fala, olha, isso não é para mim, não se conectou comigo. E você pegar um livro de um autor iniciante, vamos lá, do Maranhão, e você ler aquilo impactar você, você fechar o livro com os olhos marejados. Isso já aconteceu comigo também. Então, essa é a grande, eu acho que é o grande movimento que o autor tem que pensar quando ele vai se colocar no mercado editorial mesmo. Se ele não fizer isso, se ele não entender que ele tem que fazer isso, você ficar preocupado de ganhar placa, de ganhar certificado, de ganhar medalha, de estar entre os 3 mais vendidos, não sei o quê. Cara, Sim. Isso passa, Monique. Você está no primeiro numa semana, na outra semana já tem outro que passou na sua frente. Né? Nem o Pequeno Príncipe, nem a Bíblia consegue ser... A Bíblia é o livro mais vendido do mundo? Mas por quê? Foi ao longo das centenas de anos. Se você for colocar agora e for fazer algum recorte, ela não é a primeira mais vendida. O Pequeno Príncipe é a mesma coisa. Então, eles estão na lista, sim. Então, você precisa entender o que é que você quer expressar através da tua literatura, da tua obra, do teu conjunto de histórias, para que isso, sim, traga uma conexão de leitores. É o que eu chamo de aderência. Aderência de leitura. Eu chamo, esse é um nome técnico que eu utilizo aqui dentro da agência, utilizo dentro dos relatórios de leitura crítica que eu faço, para dizer para o autor, para a autora, que aquela obra, aquela narrativa tem ou não potencial de aderência para o leitor. Se tiver, a coisa vai. Vai de uma maneira que, às vezes, a gente nem precisa fazer demasiada propaganda. É uma realidade, porque o livro ele cola tanto no leitor que o leitor se torna um vendedor daquela obra. Eu já vi também, isso acontecer, de um leitor se tornar o vendedor daquele escritor, no bom sentido, né? Assim, não está ganhando nada absolutamente, mas ele está lá, olha, esse livro, está na escola, está com os amigos, está com a família, está no trabalho, está falando daquele livro, o tanto que impactou, e as pessoas começam, deixa eu ver, eu vou comprar. Ai, fulano, qual é o mesmo nome daquele livro que você falou que eu vou ter um aniversário, eu vou comprar para minha sobrinha, eu vou comprar para minha irmã? Quantas vezes eu não estava em ambiente de trabalho e não escutava esse tipo de coisa, ou as pessoas vinham até mim e me perguntar, aquele livro que você comentou comigo da outra vez, qual é o nome que eu vou comprar um presente e vou dar aquele livro? Você falou tão empolgado. Isso é basicamente uma aderência de leitura que chegou em mim e que vai sendo multiplicada ao longo do tempo se você escreve uma obra consciente do que você quer, né? Com profissionalismo, com cuidado, com atenção, trabalhando para o leitor. Eu sempre digo isso. O escritor ele deve trabalhar não só para si mesmo, né? Gente, eu estou fazendo aqui um livro, mas eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso tal. Sim, óbvio. Mas também trabalhe para o seu leitor. Tenha a humildade de olhar para o seu leitor e dizer o seguinte, o que meu leitor quer? O que meu leitor gosta? O que meu leitor precisa nesse momento? Né? A gente vive um momento tão louco nesse mundo, né? Que tipo de leitura acalma uma ansiedade de um leitor, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado. Isso, toda vez que eu recebo um autor que tem potencial na agência e que eu trago para a agência, né, e transformo ele num agenciado, é uma pergunta que eu faço.
olha, você já se perguntou o que, que o seu leitor quer? Você já parou para perguntar a respeito disso? Não é o que você quer escrever. Às vezes tem muita gente que diz assim, não, eu quero... ah, eu escrevo para mim, né? Eu escrevo para mim, eu escrevo para... eu coloco só os meus fantasmas, os meus medos para fora, porque eu preciso disso. Ok, mas você pode fazer isso e, ao mesmo tempo, você pode lapidar isso que você colocou para fora de uma maneira que também impacte para o leitor da maneira que o leitor vai se sentir bem com isso. No meu tempo de editor, eu também tinha esse cuidado. É importante também que isso seja colocado. Sempre eu vou trabalhar para mim, eu preciso ganhar dinheiro como escritor, eu preciso colocar os meus fantasminhas que ficam, né, falando nos meus ouvidos o tempo inteiro, os meus personagens brigando comigo, querendo sair, mas eu também preciso pensar no meu leitor, preciso entender quem é o meu leitor e o que, que ele deseja, porque de repente há uma desconexão entre o que você escreve e o que você passou e o que o leitor quer. E aí fica esse negócio assim, nossa, que droga, hein? Ah, eu sou um fracasso mesmo. Poxa, eu não consigo vender livro. Ah, isso não é para mim. E talvez não seja isso. Talvez seja você não ter refletido sobre o que o seu leitor deseja. É muito importante isso, né? Esse questionamento, exatamente pelos pontos que você abordou. Hoje a gente vivencia um mercado imenso, aonde um gênero está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo, os leitores estão consumindo mais o hot do que o drama, mulheres estão sobressaindo no suspense, algo que a gente não tinha uns 3, 4 anos, a gente não tinha nome feminino no suspense. Então elas já estão invadindo o suspense, autoras magníficas publicando suspense e terror. Então o mercado está sempre se modificando. E isso levanta justamente uma questão que é voltada talvez para a sua área de atuação. O que uma pessoa escreve, um escritor produz, como é que é avaliado se aquilo realmente é relevante, é potente e daquilo que, olha, vai ter que ser descartado, vai ter que mudar aqui, mudar ali. Ou seja, esse questionamento do que eu escrevo é relevante? Como é que isso funciona quando se tem um agente literário ou quando se faz parte, né, de um projeto como o seu, o Casa Projetos Literários, que depois eu queria que você explicasse para a gente o que é essa empresa. Bom, eu vou começar do final para ir ao início, tá bom? Da pergunta. A Casa Projetos Literários, ela é uma agência, só que ela não tem o nome de agência porque ela não tem o DNA apenas de uma agência literária. O que é uma agência literária normal no Brasil? E eu quero deixar claro aqui que eu não estou falando bem ou mal dos meus pares agentes. Eu estou só colocando o que eu entendi depois de pesquisa. Eu passei 2 anos pesquisando o mercado norte-americano, o mercado europeu, para entender o que era o agente literário, para depois eu, sim, abrir a minha agência, no momento em que eu bati o pé e falei o seguinte, olha, eu já fiz muito, já trabalhei muito pelos outros, trabalhei em veículos de comunicação, porque eu sou jornalista e radialista formado, fui editor, trabalhei quase 10 anos na Saraiva, na extinta rede de livraria Saraiva, na área de comunicação e marketing. Então, um período eu só vendia livros, né? Eu era um livreiro, vamos colocar assim, na Saraiva. Depois eu fui editar e fui produzir esses livros. Então, ou seja, a minha experiência é uma experiência 360 graus. E aí eu comecei a me interessar
pelo processo do agente literário, do agenciamento literário. E eu me deparei o seguinte aqui com o mercado aqui no Brasil. Os agentes, eles se preocupavam especificamente com obras literárias, com a obra, com o livro, com vender a obra para as editoras, conseguir contratos editoriais para os autores que eles representavam. Ponto. Eu, por ser jornalista, radialista, pós-graduado em comunicação, com MBA em marketing de serviços, eu entendi que era muito pouco, entendeu, Monique? Para um tamanho do mercado e da demanda que a gente tem. Tinha, em 2014, a minha agência, a casa faz o ano que vem 10 anos de atuação. Lá em 2014 ainda tem hoje, 10 anos depois. Então, eu falei o seguinte, olha, eu não posso colocar casa agência literária porque eu não vou só fazer isso. Primeiro diferencial que eu busquei, nenhuma agência literária até hoje trabalha dentro dela com assessoria de imprensa no Brasil. Ou ela coloca a responsabilidade disso na mão da editora que está editando o seu agenciado e o livro do seu agenciado, ou ela simplesmente diz para o autor, olha, você vai ter que contratar uma assessoria de imprensa para trabalhar você no mercado. Ponto. Eu não. Eu dou essa assessoria de imprensa também. Isso é importante de ser dito. Então, isso é um diferencial que eu já coloco. Então, eu não apenas faço o agenciamento, eu também trabalho com assessoria de imprensa. Então, todos os meus agenciados, eles estão em podcasts como o seu, em lives, em leituras coletivas, em trocas com grupos, enfim, em jornais, em revistas literárias, em colunas. Então, eu movimento a imagem, a persona escritora do meu agenciado. Os meus outros pares não fazem. Eu não estou aqui criticando eles por não fazerem. Apenas eu faço. Isso é um diferencial que eu tenho. O segundo diferencial, eu sempre analisei o seguinte, eu não vou vender obra só. Eu não vou negociar obra. O que eu quero é caminhar com esse autor e torná-lo um autor referência. O que é um autor referência? É o autor que ele é o autor mais lido do seu quarteirão, primeiro, depois do seu bairro, depois da sua cidade, do seu estado e do país, na área que ele atua. Esse é o meu processo. Então, eu trabalho com isso de uma maneira muito forte. Trabalho lá, Secretaria Municipal de Cultura da cidade do autor, eventos literários, bibliotecas, enfim, escolas. Esse autor ele começa a ganhar autoridade dentro do espaço dele primeiro. Porque não adianta ele ser conhecido. Ele é um autor de Manaus, uma autora minha de Manaus. Vamos lá. Eu estou com ela há 6 anos. A gente está 7, desculpa. A gente está agenciando a Maiana há 7 anos já. A Maiana, ela começou, o primeiro livro dela que ela lançou, foi feito um trabalho muito forte em Manaus, ela é manauara, para a partir dali ela ganhar um grande escopo. Então, o que aconteceu? Ela ganhou espaço, participou de eventos literários, o livro dela é adotado em escolas lá, ela participou de eventos da Secretaria Municipal de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação. Aí, o que a gente fez? Agora vamos ampliar isso. Vai ampliar? Vamos levar você para a Bienal de São Paulo. Ela fez o lançamento dela, do livro na Bienal de São Paulo, do primeiro livro dela, de poesia. Aí, isso continua, é retroalimentado o tempo inteiro. Aí, depois disso, a gente faz um trabalho
estadual e regional. Para quê? Para que ela participe de eventos, lives. Num segundo momento, a gente já conseguiu um novo contrato para um novo livro dela. E aí esse livro foi lançado aonde agora? Na Flip. Então a gente teve um caminho profissional da qual ela foi subindo os degraus, né, para ela ter para ela poder dizer, olha, lancei meu livro na Flip. Ela foi a única autora manauara que lançou o livro dela na Flip. Então, assim, teve toda uma estratégia mesmo de comunicação, de trabalho que é feito. Ou seja, eu não cuido só, eu não vou pegar o livro, entregar um contrato para você é escritor. Eu consigo o contrato de uma obra sua e te digo, ó, legal, consegui o seu contrato, Monique, você vai ser publicada pela Companhia das Letras. E isso acabou. Não, né? Tem todo um caminho. E uma terceira coisa, por eu ter sido editor, eu sou muito chato com a questão livro, o objeto livro. Então, assim, eu gosto de acompanhar todo o processo editorial do livro, ele estando dentro da editora. Então, assim, eu vou analisar a capa junto com o autor, vou dizer para ele as minhas reais observações, ó, essa capa, desculpa, está uma merda, vai ter que ser refeita, não tem nada a ver com o seu projeto, não vai vender você. Gente. Tá? A gente fala isso o tempo todo. Porque às vezes o autor se empolga, é o primeiro livro, ele está falando, tem uma outra coisa muito importante, ele está falando, ele é um CPF falando com CNPJ, então isso pesa demais, os autores têm medo, eles se sentem acuados de cobrar ou de pedir alguma coisa a mais para as editoras. Então a gente faz um trabalho que é muito cuidadoso nesse sentido, né? De fazer a coisa realmente acontecer da maneira que foi. Bom, esse livro mesmo que eu estou aqui, que essa autora lançou, nós tivemos 5 capas diferentes até chegar na capa que a gente queria. E a gente recusava mesmo. Recusava. Não, ó, não está legal. Vai ter que fazer de novo. Começa do zero. O editor lá, o capista, ficam pé da vida comigo e com o autor? Ficam. Mas essa é uma coisa que eu tenho que defender. Sim. O meu agenciado, entendeu, Monique? Isso é uma coisa que o agente tem que fazer isso. O agente, ele é uma das funções dele, não só estreitar pontes, mas também eliminar tretas que vão acontecer lá na frente. Com aquele escritor de primeira viagem, inexperiente, que a ansiedade está lá em cima, porque ele quer pular os processos para ter o livro na mão, para dizer que é escritor. É o que eu mais vejo no mercado. Exato. Aí a capa é uma porcaria, então, a revisão está ruim, a diagramação está um caos. Aí eu recebo aquele livro e falo, gente, então, você, como agente literário, você tem esse papel de falar para ele, não tá legal, não vai ser assim. Ou você deixa eu fazer o meu trabalho, ou vai tudo por água abaixo. Aliás, tem até uma pergunta aqui do Jazz, que ele diz o seguinte: como faço para ser agenciado por você? Vou falar já, mas é só entrar no site da agência e preencher um formulário que lá existe. É um formulário que a gente deixa aberto o tempo inteiro para receber as obras dos autores, enfim. www.flip.com.br.
casaprojetosLiterários.com.br. Mais simples. Vou botar o link aí para vocês. Fala, Lívio, pode falar. Obrigado. Então, assim, aí eu tenho isso e tenho uma preocupação muito grande com como esse livro vai chegar ao mercado, que não pode ser só uma preocupação da editora. É muito preocupante hoje. Tem muitas editoras que simplesmente elas fazem os livros, entregam os livros na mão dos autores, dizem assim, ó, agora é com você. Então, a gente tem que também ter uma estratégia de colocar esse livro no mercado, de ter esse cuidado com o livro no mercado e de que maneira ele vai impactar. Porque, assim, é importante se vender em livraria? Mas você pode também fazer o seu trabalho de vendas diretamente. A gente tem que apoiar a livraria hoje. As livrarias são escassas hoje no país. Existe um trabalho muito ruim, que é o trabalho da consignação, que não funciona para ninguém, e o Brasil não sabe ainda como resolver isso, porque um livro não pode ser entregue a 50% do valor da editora para uma livraria vender e depois ela devolver 200 livros amassados para a editora e a editora ter que se virar com isso. Então, isso não é bom. Esse acordo da consignação tem que ser feito de uma outra maneira em algum momento. Eu sou super contra hoje a consignação, não aceito consignação. Os meus autores, quando eles vendem, quando alguma livraria entra em contato com a agência ou com o próprio autor, querendo ter olha, gostei do livro do teu autor, ou então até com o próprio autor, olha, gostei do seu livro, queria tê-lo aqui na minha livraria, de repente uma livraria na cidade desse autor, a negociação se você quer, você vai comprar o livro, você não vai consignar o livro, porque eu já trabalhei no mercado e sei como é que funciona isso. Então, até isso é uma coisa que eu blindo também os meus autores, os meus agenciados. E não é fácil você trabalhar com isso, um autor trabalhando com isso. Né? Uma grande editora já tem prejuízo, quiçá um autor independente. Então, todos esses processos, Monique, são processos que eu já tenho experiência e bagagem de mais de 20 anos dentro do mercado editorial. Então, eu sei, é fácil, eu sei fazer o caminho. Não é uma coisa assustadora para mim. E é assustador para o autor iniciante, sim. É assustador para o autor que está no seu início de carreira, que lançou apenas 2 obras, que tem aí o seu está negociando ainda. E fora aquela famosa pegadinha da gráfica dizendo que é editora. Quantas que nós não temos por aí, né? Quantas histórias. Quantas não entregam? Assim, de sentar e chorar. Né? Quantas histórias você não tem? Não, você, se for contar, são centenas, são milhares. Tem gente que paga e não recebe. Então, assim, todo esse cuidado a gente tem que ter, porque eu já tive autor que disse assim, olha, eu quero lançar por conta própria. Eu tenho dinheiro, né? Eu tenho recurso, eu quero lançar por conta própria, não quero lançar por editora, quero cuidar junto com você da história. Então, tá bom, a gente vai fazer isso. Só que a gente vai fazer por uma gráfica que eu sei que vai entregar o teu livro da maneira que a gente quer. Não entregar uma coisa errada, não entregar livro cortado errado, que eu já recebi, livro com caderno invertido, caderno de trás para frente, enfim, né, que eu já vi, livro com uma cor, a capa
a capa é azul, azul marinho. Você abre a caixa, tem 5 tons de azuis, né? Você não sabe, você fala assim, parece que são 5 livros diferentes, ou então é um box com 5 É de livros. sentar e chorar, gente. Eu já tive que resolver isso, né? Então, assim, então, e isso Ele tá aí, falou, ó, alguém tá falando aí, ó, até eu já tenho um desanimei em livro lançar outro, porque lançado isso por uma impacta. editora, mas me decepcionei. Claro que realizei um sonho ao ter publicado, mas o trabalho deles deixou a desejar. Até desanimei em lançar outro. Sabe o que acontece, gente? A verdade é que a editora, enquanto você não investir, ela está te prometendo o mundo. A gente vai divulgar, a gente vai fazer, a gente não sei o quê. Não, isso está ótimo, não vai ser. Quando eles conseguem o seu investimento, porque a realidade de publicar livro hoje é você investir para ter o seu livro. É difícil a editora investir, principalmente a editora de pequeno e médio porte. E dificilmente as grandes vão abrir a porta para um autor desconhecido. Então, eles estão ali. Quando eles conseguem o teu investimento, eles começam a produzir entre as coxas. E aí acontece o que eu vejo diariamente. Monique, estou processando a editora tal por causa disso, disso, disso. Monique, prometeram botar meu livro em Portugal, não tem nem Cabo Verde, nem lugar nenhum meu livro. Vou processar. Monique, o meu livro está atrasado há 8 meses, eu não tenho uma resposta. Então, isso aí acontece invariavelmente. Antes, eu queria só te interromper para mandar um abraço para o Ogan, Maravilhoso que é ele. um grande amigo, um autor que eu Eu tenho conheço, que aqui no entrou aqui. projeto, Olga, Um maravilhoso. abraço, Ogan. Obrigado por estar participando. Olha, você tocou em Portugal, deixa eu te falar uma coisa importante. Portugal é sempre um símbolo, né, de prestígio para o autor brasileiro. Eu tenho um autor meu que ele há 2 meses ele voltou do Fólio, que é a Flip de Portugal, chama-se Fólio. E o Fólio aconteceu, e ele foi convidado, esteve dentro da programação do Fólio para lançar a edição portuguesa do livro dele, que é um livro um livro de crônicas de viagem. Então ele lançou o livro aqui no Brasil, e aí eu inicialmente fiz uma pesquisa com vários editores, outros autores, até chegar numa editora que entendeu qual era a do livro, ela trabalha com um formato muito interessante, e a gente resolveu que sim, que ele poderia assinar o contrato, negociou o contrato, ele assinou e ele participou do evento, lançou o livro lá, com uma mesa muito interessante, junto com a editora que fez o livro, junto com outro autor, dentro da programação do principal evento literário de Portugal, tirando a Feira do Livro de Lisboa. A Feira do Livro de Lisboa é a bienal deles, e esse Fólio é a Flip deles. Então, assim, o agente ele faz isso também, né? Eu tenho autora minha que está com o livro sendo negociado agora nos Estados Unidos, também com uma editora que é extremamente cuidadosa. Por quê? Porque ela é autora e ela é brasileira e tem uma sócia americana, então ela tem. Então, assim, todo esse cuidado, e eu também analisei livros dessa editora, tive amigos meus que compraram para mim livros lá dessa editora, eu olhei como eu já viajei também para fora do país e cheguei uma lista de nomes de autores, e fui buscar informações a respeito deles em livrarias
livrarias em Portugal, em livrarias na Itália, e ninguém sabia. E no Brasil, esses autores tinham pago a editora para ter o livro digital nessas livrarias. E nem o livro digital tinha. Então, assim, tem que ter muito cuidado com o que você está assinando, que tipo de contrato. Para vocês terem uma ideia, enquanto o autor está sendo agenciado por mim, ele tem um guarda-chuva operacional, técnico e jurídico cuidando dele. Qualquer coisa que aconteça, ele não vai precisar procurar um advogado. Não, o meu jurídico vai atrás para resolver. Então, isso também é uma coisa que o agente dá e que eu faço questão de ter. Hoje eu tenho o meu advogado que cuida da parte jurídica, dos interesses jurídicos dos meus autores, é um dos principais pesquisadores a respeito de IA, de inteligência artificial no país. Então, ele sabe exatamente, inclusive, essa questão do uso da IA dentro da escrita, que já é uma coisa que é super preocupante, que tem que ter muita preocupação hoje. Né? As pessoas estão... plágio, tudo é resolvido. A gente já teve vários casos de plágio de frases de autores, de parágrafos de livros. A gente vai lá, envia um extrajudicial, aí o autor que fez isso, o autor, desculpa a palavra, picareta, que rouba uma frase, rouba um parágrafo de algum outro autor, para mim é um picareta, não deveria estar deveria ser execrado do mercado. Essa pessoa recebe um extrajudicial, aí assusta, né? Porque do extrajudicial aí vai para o judicial mesmo, aí a gente vai para tomar o que tiver. Entra no juiz para tomar o que tiver. Não tem, então bloqueia os bens. Tem um carro? Bloqueia o carro. A gente até isso a gente já teve plágio é coisa muito de fazer. Sério. É muito sério. Então a gente toma muito, a gente dá uma pressão muito grande para que isso não aconteça. E isso arrefeceu muito. Antes era mais, talvez eu acho que a gente pegou uma fama aí de que a gente é brigão, de que o meu jurídico funciona. O negócio rola solto se deixar. Entendeu? Rola solto, né? A gente está vendo aí, está acontecendo, né? Está acontecendo. Semana retrasada estava aí uma confusão entre duas autoras brasileiras. Aí você sabe quem são. Eu não vou citar nomes, não tem porquê, mas estava aí. Uma dizendo que a outra plagiou o livro da outra, que o tema é igual, que a narrativa é igual, né? E você não tem... Aí você não tem um jurídico para te apoiar, você não tem uma agência para resolver, enfim, fica uma coisa meio solta. Então, assim, é aquilo que eu falo, profissionalismo, tem que ter todo um processo. Olha, se eu vou entrar aqui, eu vou entrar para ser profissional. É como um trabalho, né, Monique? Você vai entrar num trabalho, você não vai entrar num trabalho para brincar, você vai entrar num trabalho e falar assim, não, olha, eu estou aqui nesse trabalho, eu estou começando agora, mas eu quero crescer aqui dentro, né? Eu quero ter uma carreira, quero ter promoções, né? Quero ser reconhecido aqui pelo meu chefe, quero ter uma ambição do bem. Eu acho que isso é o que o escritor deve ter. Eu acho que é o que todo autor deve ter. Agora, para isso, ele tem que ter uma estrutura. E essa estrutura quem dá na minha opinião, é uma agência. Muito bem. Agora, quando o assunto é bom, né? A hora passa muito rápido. Eu queria falar sobre um monte de coisa. Porque as minhas dúvidas, as minhas perguntas também são de um olhar de uma escritora.
E como o meu público é escritor, também poderiam ser perguntas de outros autores que também estavam ali querendo questionar, às vezes com a pulga atrás da orelha. Mas não vai dar tempo, gente. Então o que a gente vai fazer? Olívio, você volte Vamos aqui no marcar projeto para a gente falar mais sobre esse seu trabalho de agente literário. Vamos Porque tem fazer uma muita parte coisa 2. para a gente conhecer. Agente literário no Brasil é muito difícil. A gente vê isso lá fora. Então, quando tem aqui dentro, a gente tem que conhecer, porque o trabalho é diferenciado. E os autores não conhecem o trabalho de um agente literário. Então, às vezes, o cara está super no mercado, quer uma direção e não consegue, porque não conhece uma agência, uma empresa, um agente. Né? Então... E você vê como lá é maduro lá fora, que até os independentes, sejam qualquer autor lá fora, seja no mercado europeu ou no mercado americano, né? E aí inclui o americano e o canadense também. Nenhuma editora recebe um original de um autor. Já começa daí. Se você, Monique, mandar tá lá fora e mandar o seu original direto para uma editora, é como se você estivesse queimando a sua chance. E aí, os próprios editores, você entra numa lista negra lá dentro, porque os próprios editores eles se comunicam dizendo assim, ó, essa autora, ela está mandando o original para várias editoras e ela não tem agente, ela não é boa. Há um reconhecimento lá que para o autor ser minimamente bom de produzir e escrever alguma coisa, ele tem o seu agente literário representando os livros, os interesses dele para o mercado editorial. É isso que falta no Brasil. E a gente precisa estar aí o tempo todo, né, sendo bem instruídos, que às vezes é essa a diferença. E o que mais a gente tem é escritor desnorteado no meio do mercado. Para onde que eu vou, aonde que eu assino, quem eu procuro, o que que tá bom, o que que tá ruim, como é que eu faço. Então, esse papel de agente literário, e aí a gente quer se comparar com o mercado lá de fora, que é totalmente diferente quando se fala de agente literário, né, gente? O Lívio acabou de falar isso pra gente. Agora, Olívio, você volte mais vezes, porque a gente quer conversar, a gente quer falar, a gente tem necessidade desse olhar profissional e muitas dúvidas. Então, assim, eu só tenho que te agradecer pelo tempo, pelo papo, por essa abordagem com um olhar profissional, principalmente para escritores, e te parabenizar por esse cuidado, por esse profissionalismo com pessoas que produzem arte, porque é pessoa como você, empresas como a sua. Gente, Casa Projetos Literários. Eu deixei o link aqui, mas, Olívio, depois nos comentários você coloca o link também, que aí o pessoal já clica, já vai direto. Sim. E eu vou marcar o Lívio aqui na live. Vocês vão poder assistir lá no Instagram dele. Lívio Meirelles, tá? É o Instagram dele, ou o Casa Projetos Literários, que é o Instagram que ele entrou aqui, se eu não me engano. E eu só tenho que te agradecer, querido. Muitíssimo obrigada. Eu que também agradeço demais o convite. É um espaço valoroso, um trabalho valoroso que você faz. E eu concordo que a gente tem que realmente, assim, cada vez mais abrir o olhar do autor para que ele entenda que publicar é uma profissão e tem que ser tratado com profissionalismo. Não dá para brincar, não é uma brincadeira. O amadorismo tem que ficar de fora,
porque só assim nós vamos conseguir uma respeitabilidade que o livro e o movimento de leitura no Brasil merece, né? Porque a gente ainda não tem essa respeitabilidade e a gente precisa conquistar. Tanto é que a gente não tem nenhum Nobel de literatura no Brasil. Por que será? Né? Por que será? Nós não temos grandes escritores? Temos. Talvez a gente não tenha porque o próprio mercado interno não valoriza. Então, se a gente valorizar o nosso, com certeza a coisa explode e a gente vai ter realmente assim processos mais fáceis, aberturas para os escritores e a gente vai ter muito mais leitor, que isso é o que importa, porque isso é o que movimenta o mercado. O leitor é o que compra livro, né? Hoje em dia parece que os autores é que compram os livros de outros autores. A gente precisa fazer com que a leitura realmente ganhe esse patamar que ela merece como arte, como você bem colocou. Vou ficar à sua disposição a hora que você falar, Lívio, estou com um tempinho na agenda, vamos para um volume 2 do nosso papo? Que Conte comigo maravilha! aqui, tá bom? Um Quero prazer falar agradecer com a todo você. mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, que ficou aqui com a gente. Dizer que já já eu Isso. volto com mais bate-papo literário. Lívio, um beijo, querido. Obrigada. Um abraço, boas festas para